No ar, virando o jogo dessa sexta-feira, véspera de clássico Grenal, apresentação oficial do técnico Luiz Felipe Scolari no Grêmio. Internacional e Grêmio vão medir forças em uma batalha de desesperados. Que clássico teremos amanhã? Em noite de decisão da Copa América, em Clássico das Américas. Argentina encara o Brasil e no domingo, coroando o nosso final de semana, o do Wesley e para quem nos acompanha na Inglaterra, disputam a final da Euro 2020-2021, Itália e Inglaterra, e eu já apostei as minhas fichas na seleção inglesa para a final da Euro. Wesley, o Eric começou bem o programa aí, tá cheio de energia, só tá com a camisa do Corinthians, eu não entendi direito a camisa do Corinthians, mas vamos lá. Eu já vou começar colocando aqui o primeiro ponto. Para mim, falando em jogo de seleções, Brasil e Argentina, o Brasil vai ganhar. 2-0 Brasil. Não vou me esticar para gol. E na Eurocopa, todo mundo sabe que eu sou um torcedor da Azzurra, né? Eu sou um apoiador da seleção italiana. E acredito que vai ser um 2-1 contra a Inglaterra e faturar a Eurocopa. O Grenal a gente deixa para depois, porque hoje eu vim com algumas informações sobre o que Luiz Felipe Scolari vai alterar no cenário do Grêmio. Não tem nada de depois, eu até nem vou discutir com os teus palpites, tu fica com os teus palpites aí pra ti, que os meus são diferentes. Agora, sexta-feira, eu passei uma quinta-feira muito indignado, preocupado, desesperado, abracei as minhas angústias. Hoje eu tô um pouco mais calmo, um pouquinho, pelo menos por hora. Foi o que tu disse antes de eu vir no programa, né? Tu falou que tu tava mais calmo. Mas hoje. eu tô, um pouquinho. Eu tô tomando água com açúcar hoje. Que bom. Wesley, clássico Grenal, palpite, 1-0 pro Grêmio. Fato novo, se chama Luiz Felipe Scolari. Foi apresentado hoje de forma oficial, falou em algumas declarações, uma frase emblemática que ele disse. Quer algo mais grandioso do que um gremista comandando o Grêmio? Eu quero dizer o seguinte, primeiro, o meu palpite pro Grenal vai ficar para depois, se é que eu der. Agora, interessante que o Felipão chega dizendo na coletiva que não é possível se fazer grandes revoluções. Ele vai colocar em prática aquilo que ele sabe. A gente sabe que o Felipão é extremamente qualificado, treinador de seleção brasileira, passou por Copas do Mundo com a seleção brasileira e com Portugal. Atenção, torcedor gremista. Eu trago aqui uma informação que dá conta de que Jailson, goleiro do Palmeiras, e Lucas Lima foram falados dentro da arena. Existe uma especulação muito forte que trata do nome de Felipe Melo. Esse sim eu acho que não vem pro Grêmio. Esse sim eu acho mais difícil. E é uma negociação que, para mim, é mais burocrática, porque o Felipe Melo, para quem não sabe, pretende jogar mais 2 anos e não terá o seu contrato renovado pelos lados do Palestra. Então, a informação que se tem aqui, Lucas Lima e Jailson foram falados dentro da arena. Tem mais 2 informações que dão conta de que o zagueiro Emanuel, da base do Grêmio, foi recolocado para treinar com a transição, assim como o jovem Elias, vice-campeão, da última edição da Copinha São Paulo, que inclusive foi decidida no Grenal. Tem também a informação de que 3 jogadores, se eu não estou enganado, são 3 jogadores serão afastados das atividades no Grêmio. São eles: o goleiro Paulo Vitor, o atacante Everton sem bolinha. Everton sem bolinha, é o Everton Cardoso. Isso, Everton Cardoso, que veio do São Paulo. O pessoal tá rindo lá atrás. Tu foi perfeito naquela. Não, exato. Naquela lembrança, porque esse cara tá ganhando uma fortuna no Grêmio. Ele ganha num total, acho que são 550 mil por mês. Nunca jogou, nunca fardou. Não sei o que aconteceu com esse jogador. Ele tá lesionado, Wesley? Não, a informação que se tem é que ele tá no aguardo de uma reunião que deve acontecer na próxima semana. Mas por que ele não é nem relacionado pelos jogos? É curioso, Eric, tocar nesse ponto. Eu vou colocar aqui para nossa audiência. Everton Cardoso ganha no Grêmio R$500 mil por mês, para não fardar. E o Paulo Vitor, lamentável. Isso é inadmissível. Agora, terminando a informação que eu recebi, Paulo Vitor, Everton Cardoso e, pasmem, Vitor Ferraz será afastado das atividades
e posteriormente liberado para procurar um novo clube. Pasme, eu não entendi o pasme. Foi irônico, eu acho, no mínimo. Tu veio bem informado hoje, né? A gente tem que saber que o Grêmio é um grande do futebol brasileiro, é um gigante, né? Porque não é qualquer clube que tem 3 Libertadores na conta, fora todos os outros títulos. Estava comentando hoje com alguns gremistas que vivem no meu ciclo pessoal, da qual eles dizem que os times que o Felipão treinou no Grêmio foram os mais aguerridos da sua história. Citando, por exemplo, o time de 95, que tinha o Arce, que tinha o Rivarola, que tinha Paulo Nunes, que foi comparado hoje, curiosamente, ao Everton Cebolinha, com vontade. Foi exatamente assim que a pessoa que estava dialogando comigo descreveu Paulo Nunes, um Everton Cebolinha com vontade. Então eu acho que é positiva a chegada do Felipão. Eu acredito que ele vai fazer um trabalho interessante, já afastando esses jogadores que eu citei, porque ele disse que precisa de um processo de enxugamento do Grêmio. Para terminar essa colocação que eu estou fazendo sobre as negociações do Grêmio, existem conversas com o meio atacante Giuliano, que vem sendo utilizado na Turquia como um meio atacante, um jogador de movimentação, e segundo as informações ele tem uma pedida de Europa, o que pode de certa maneira qualificar a pedida como muito alta, e o Grêmio é um dos 4 clubes brasileiros que se tem informação que estão negociando com o meia brasileiro. Veio bem informado, né? Posso fazer uma pergunta? Tem bastante gremista, né, nas tuas amizades aí? Tem bastante. Eu tenho 2 pontos para colocar. Entre essas especulações eu nem entro. Foi falado, daqui a pouco estão falando até no retorno do Paulo Nunes. Desaposentem o Paulo Nunes. Daqui a pouco eles já estão querendo, não sei, daqui a pouco, quem sabe, daqui a pouco eles trazem o Felipe Melo, traz o time inteiro da Sociedade Palmeiras. Isso é especulação, não entro. O Giuliano eu acho um pouco mais provável, já trabalhou com o Felipão. E 2 coisas, diferente do que faz, pelo menos o Internacional fez, com Prachetes, que na Copinha tinha brilhado e que o Internacional teve que liberar muito pela incompetência na gestão. Eu acho que é mais por necessidade financeira, né? Mas então daí entra na incompetência da antiga gestão. Ah, não, aí eu posso concordar, aí beleza, aí ok. Mas vamos lá. E o Grêmio, por ser um time superavitário, tem isso que o dá crédito. Agora, tem muita coisa errada nessa direção que eu insisto, critico sim, e terceirizar alguns problemas para o Felipão, eu acho que é uma crítica bem forte nesse sentido. Porém, nas palavras de Rui Carlos Osterman, Felipão, a alma do Penta foi apresentado de forma oficial na tarde desta sexta-feira. Presidente. Seja bem-vindo, Felipão. Obrigado, presidente. Obrigado. Obrigado, Marcos. Vamos lá. Aqui. Pronto. Pode segurar também ali, Marcos. Boa tarde. Com imensa satisfação que, nesse momento, de modo oficial, eu faço a apresentação do nosso professor Luiz Felipe Scolari, de enorme trajetória dentro do Grêmio Futebol Porto-Alegrense. Com uma missão muito difícil de nos tirar dessa situação que nós estamos, mas com absoluta confiança de obter os resultados que o Grêmio merece e precisa, eu faço a apresentação oficial dele, desejando muito sucesso. Obrigado. Que o sucesso do Felipe e de sua equipe que se apresentou hoje aqui no clube, seja porque o sucesso dele é o nosso sucesso. Passo a palavra ao nosso presidente. Eu quero saudar o Felipão, o Marcos, toda a nossa direção que está aqui presente, dar as boas-vindas ao Luiz Felipe, né? Fiz questão de estar aqui hoje até porque queriam armar uma briga entre nós, até já vamos terminar esse assunto de uma vez, né? Vamos liquidar esse tema de uma vez. Sim. Felipão, nós tivemos uma relação profissional e depois disso mantivemos uma relação privada.
seja em encontros ocasionais, mas em uma certa oportunidade telefonei a ele perguntando por alguns jogadores para a gente saber exatamente como ele entendia aquele jogador. Está retornando a casa. No momento em que nós estamos com essa dificuldade momentânea, vamos sair dela. Estamos colocando esta situação juntos vamos sair dela. O Filipão é o nosso comandante técnico, mas todos nós estamos envolvidos, parceiros solidários, para que nós possamos dar essa volta por cima, e vamos dar, porque o Grêmio é muito mais do que propriamente isso que está acontecendo. E o comando técnico vai dar essa resposta para todos nós. Seja bem-vindo, Filipão, cumprimentos, boa sorte e vamos em frente. Obrigado, presidente. Obrigado, Marcos, pelo convite. Obrigado a ti. Tá? Obrigado. Eu não posso dizer a vocês detalhadamente ou definir como vamos fazer para tirar o Grêmio dessa dificuldade momentânea. Mas, em primeiro, o que eu posso definir neste momento é de que nós temos que trabalhar. Os atletas têm que cada dia estar mais empenhados no trabalho para que a gente consiga superar algumas dificuldades que estão surgindo. E nós vamos fazer tudo aquilo que imaginamos em termos de números, estratégias, e discutir com os atletas e colocar em prática nos treinamentos para atingirmos esse primeiro objetivo da situação em que nós estamos momentaneamente no Campeonato Brasileiro. Não vamos nos esquecer que nós temos mais 2 competições. E as 2 competições nós também temos que dar ênfase e dar uma olhada de uma maneira diferente. Portanto, são etapas que nós vamos trabalhar e que não é de um dia para o outro, não é num jogo apenas, não é numa vitória simples que vai mudar tudo. Não é isso, não. Nós temos que mudar gradativamente em relação, principalmente ao Campeonato Brasileiro, com um pouco de vagar, calma. Mas é para amanhã, tudo bem. Mas vamos ter que pensar detalhadamente em alguns aspectos, e é isso que já estamos fazendo com o nosso grupo. Tem a apresentação oficial com ele, Marcos Herman, e o presidente Romildo Bolzan, que concedeu entrevista ao jornalista Luiz Henrique Benfica e disse que nesses 8 anos, com o período em que ele esteve vice do presidente Fábio Koff e como mandatário da atual gestão, é o momento mais turbulento da história dele dentro do Conselho de Administração do Grêmio. Mas, nessa mesma apresentação, ele disse que não tem problema com o Felipão. Atenção, torcedor gremista. Felipão vai ter que controlar um vestiário cheio de vícios, cheio de jogadores manjados, cheio de manha e muita irmandade, porque hoje o Grêmio, infelizmente, é isso. É um clube que se baseia no pôquer do pós-jogo, no churrasco na casa dos companheiros, e assim estamos indo. Espero que ele consiga fazer isso, porque eu acredito que, Felipão tem culhão, tem condição, e, como diz o Eric, por vezes é pragmático, mas é disso que o Grêmio precisa. Estava conversando com um amigo gremista na última quarta-feira, da qual ele disse: serão o goleiro, 9 zagueiros e o Douglas Costa na frente. Me parece que este é o caminho. Perfeito. Eu queria mandar um salve para esse teu amigo, tá? Manda um salve para ele. Mandar um abraço aqui pro meu amigo Vitor Keck, que colocou aí esse ponto de que o Grêmio jogará com o goleiro, 9 zagueiros, mas o Douglas Costa jogando na frente. Quero dizer aqui também que recebi a informação ontem de que Felipão tem tendências em atuar com três zagueiros para o Grenal. O que dá a entender que ou o Grêmio vai jogar num 3-4-3, que foi colocado em campo pelo Thiago Gomes contra o Palmeiras, na qual alguns dizem que o time melhorou em alguns pontos, eu já não posso precisar essa informação. Ou ainda o Felipão pode jogar num 3-5-2, aí baseando um pouquinho mais numa defesa mais reforçada. E atenção, tem um detalhe que eu estava quase esquecendo: 22 jogadores relacionados para o Grenal, entre eles 5 zagueiros. Então, eu acredito que podemos esperar um Grêmio mais consistente defensivamente falando
com a casinha muito mais fechada. O Wesley hoje vem falando muitas informações e eu acho isso muito louvável, né? O Wesley tá com a informação na ponta da língua, mas algumas obviedades, né? O Felipão sempre foi um treinador que prezou por times com uma capacidade de marcação muito intensa e um sistema defensivo muito bem postado e organizado. Eu quero reiterar o que eu falei, tu sabe, já desde o início da semana, aquilo que eu falei até quando se cogitou, ainda com o Thiago Nunes, que estava por um fio. Eu acho, na minha opinião, o Felipão, um técnico retranqueiro, ultrapassado, ortodoxo, pragmático, às vezes até acho desatualizado, porém, ele tem história, ele tem bagagem, cacife, ele tem uma bagagem e ele tem, acima de tudo, identificação. Eu fui olhar o currículo do Felipão, ele tem Copa do Brasil com o Criciúma, com o Palmeiras, com o Grêmio, ele tem Libertadores com o Palmeiras, ele tem Libertadores com o Grêmio, ele tem o Campeonato Mundial, a alma do pentacampeonato. Então o Felipão, ele tem uma história, e eu até posso queimar minha língua, mas eu acho o Felipão o maior técnico da história do futebol brasileiro. Atenção, agora que o Eric falou tudo isso, a gente vai acompanhar o primeiro treino do Felipão como treinador do Grêmio. Aí o primeiro treino do Felipão no CT, presidente Luiz Carvalho, está de volta, Luiz Felipe Scolari. Mas vamos falar sobre o Internacional, porque o Wesley, o Internacional, claro, e por Grêmio isso vale também, mas o Inter, pelo que disse até o próprio Diego Aguirre na coletiva, pode dar uma alegria para o seu torcedor de forma rápida. Eu acho que o Inter pode estabelecer, se conseguir uma vitória na Arena, o que não consegue há algum tempo, pode estabelecer uma recuperação que dá crédito, apesar do time ter aí várias dúvidas no meio campo, na defesa e departamento médico. Complementando o ato informacional que eu fiz com o Grêmio, farei assim com o Internacional também. O Internacional, atenção, está buscando um atacante e este nome é Pablo do São Paulo. Eu sou contra essa contratação, que fique muito claro. Agora, vamos dizer que o Internacional está tentando negociar o futebol de Thiago Galhardo com o exterior, visto que o Corinthians, que o Eric está usando a camiseta hoje, essa camisa aqui é do Corinthians Futsal. Futsal, não, mas é do Corinthians Futsal. É do Esporte Clube Corinthians Paulista. Samurai. É do Corinthians Futsal, não mistura. Eu ia até usar uma expressão. As instituições. Não, veja, as instituições. Bermuda, então. As instituições são diferentes, então, mas vamos lá. O que eu estava dizendo é, o Internacional está tentando negociar o futebol de Thiago Galhardo com o exterior, já que não conseguiu negociar com o Corinthians. Não, é por um motivo torpe, acredito eu, porque ele não poderia ter completado 7 jogos no Brasileiro. Manda embora. Ele jogou 6.
Só que tem um problema, ele tomou cartão amarelo no banco em um desses jogos, foi para a súmula e aí, enfim, tornou-se integrante de 7 partidas e não pode ser mais negociado no cenário nacional. Então vamos observar da seguinte maneira: o Internacional está buscando alternativas para Thiago Galhardo no exterior. Dentre esses nomes tem Pablo, que pode vir a ser jogador do Internacional, acho isso inadmissível. E tem um jogador que está atuando em Portugal. Na próxima participação eu vou trazer o nome dele aqui, não consegui apurar corretamente, mas esse é o cenário. O Internacional está buscando atacantes. É isso aí. Tu não errou uma hoje, tu acertou tudo. A gente tenta. Vamos ver se, se nós conseguimos fazer uma projeção aqui. Tenho dúvida, eu queria Marcelo Lomba de volta no gol. Tá Acho maluco, que vai né? ser o... Tá maluco? Não, o Daniel falhou no primeiro gol Ele saiu de forma precipitada, ele ficou no meio do caminho. O Eric tocou no ponto de goleiros. Aliás, o Marcelo Lomba... Só para eu não deixar passar a informação. Danilo Fernandes está indo para o Bahia. Danilo Fernandes está sendo emprestado para o Bahia até o final do contrato. E aí depois finda-se o contrato e o Bahia fica responsável pelos próximos rumos do goleiro. Eu acho estranha essa saída, porque eu preferia, por exemplo, a saída do Marcelo Lomba ao invés do Danilo. Pela lateral direita, e nós vamos falar dele, o Saravia deve retornar ao time, porque João Patrício Herman disse que, pelo que eu entendi do que ele falou na coletiva depois do jogo contra o São Paulo, que a direção não quer mais improvisações, não quer o Bruno Mendes jogando pela lateral direita. Então o Saravia, que vem jogando uma bolinha nesses últimos jogos, mas é um bom jogador, deve retornar pela lateral direita, e vamos ver o que falou o Saravia sobre esse clássico. Boa tarde. Sí, como faló el míster, estuve con una dificultad de tener una secuencia debido al COVID, mas ahora ya estoy bien, ya siento en forma, ya estoy para jugar. Es un juego muy importante, toda la gente quiere jugar, quiere estar, y bueno, tenemos la ilusión y las ganas y la motivación de vestir esta camiseta. Es lo más importante, así que vamos todos preparados. A quien le toque jugar mañana tiene la confianza de todos nosotros y bueno, como dije antes, la motivación de vestir la camisola de Inter, que es lo más importante. Después es un clásico, aquí no interesa cómo viene un team, cómo ven otros, solo es un partido aparte que vamos a ir a la arena y a tratar de buscar una victoria para bueno, cortar esta mala racha. El míster faló con todos nos que tiene una forma de jugar. En lo personal, como vos faló, me tengo que adaptar. Soy un jugador más ofensivo, pero también a la hora de marcar siento que soy fuerte. Tengo que tratar de hacer lo que el entrenador me pide y bueno, a veces por circunstancia de la cantidad de juegos no me ha tocado estar, pero creo que mis compañeros que le ha tocado hacerlo, lo han hecho de la mejor manera, han entregado todo y bueno, a veces no venimos teniendo esa cuota de suerte que necesitamos para quedarnos con los resultados, pero bueno, ahora tenemos un partido muy importante y una linda prueba para mudar todo eso.